never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. This call is now being recorded. Boa tarde a todos, então. Hoje é o nosso segundo encontro síncrono da nossa unidade curricular de Química Analítica e Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro encontro, que foi na semana passada, e vamos falar sobre o laboratório de Química, mais especificamente o laboratório de análise. Deixa eu, então, apresentar aqui, vou botar uma guia do Chrome. Deixa eu colocar aqui a nossa página do Moodle. Então, aqui nós temos a nossa página do Moodle, né? Aqui o início, onde tem todas as orientações iniciais, inclusive o nosso plano de ensino e o roteiro de estudos. Então, na semana passada, nós iniciamos esse estudo 1, onde eu peço, inclusive, que vocês observem, né, que é o estudo do livro didático, e realizar a atividade 1. A atividade 1, ela abriu no dia 2, semana passada, e fecha hoje. Isso quer dizer que até às 23 horas e 55 minutos, vocês têm ainda como prazo para fazer a atividade 1 e entregar, né, no Moodle. Hoje, dia 9, nós começamos o estudo 2, o laboratório. E depois eu vou colocar para vocês qual vai ser a nossa atividade. Na semana que vem, daí nós vamos estudar o livro didático 3. O livro didático 3 vai falar sobre amostragem. Bom, então vamos lá. No estudo 1, que foi na semana passada, nós fizemos uma introdução à química analítica. A aula gravada já está aqui, eu já indexei a aula gravada. Antes que tivesse qualquer problema com o Google, né, e ele tirasse a nossa do YouTube, então do YouTube eu consegui indexar aqui e você pode assistir tranquilamente se você perdeu a nossa aula da semana passada. E a atividade, ela é hoje, ela é essa aqui, né? Onde você vai indicar duas propriedades ou substâncias que são importantes para o processo de vinificação ou para o produto do vinho, em que você vai indicar essas duas substâncias e como é que se faz a análise delas. É por método clássico ou por instrumento? Só para diferenciar método clássico e instrumento. Método clássico é aquele em que, através de uma análise, através de métodos como gravimetria ou volumetria, você faz uma reação química e identifica essa propriedade ou essa substância. E método que requer instrumento, então você prepara a sua amostra, insere dentro de um instrumento e, através de uma análise de luz, né, você consegue, ou por outro processo, você consegue identificar ou quantificar essa substância. Isso aqui é uma atividade que é simples, não é para fazer nada muito sofisticado. Faça um artigo, ou então escreva, tire foto e aqui vai aparecer para você, envie sua atividade, o seu exercício, e aí você anexa essa foto ou esse artigo. Certo? Então, esse é o trabalho que é para você entregar até hoje, às 11 horas
e tanto que ele fala aqui, eu acho que o tempo, né? Ó, você tem 9 horas e 47 minutos para finalizar essa tarefa 1, certo? Essa atividade 1. Bom, vamos então lá para nosso estudo 2. Quando a gente fala em laboratório, né, o laboratório ele traz muitas observações. Então, o laboratório ele é um local diferenciado. Aqui nessa foto vocês veem 3 pessoas, né, trabalhando, tem computador, tem toda uma fiação, frascos, reagentes, equipamentos. Ele é dentro de uma unidade de ensino como a nossa. O laboratório é uma sala de aula diferenciada, onde, através das aulas que acontecem lá, nós temos o desenvolvimento de certas habilidades. Também se desenvolve pesquisa, então, professores e alunos acabam fazendo suas análises, os seus experimentos, e acabam desenvolvendo um certo conhecimento, né? Ou descobrindo tentando achar a resposta para alguma pergunta, né, que se faz, ou algum problema, resposta a algum problema. Mas, por exemplo, numa vinícola, o laboratório, ele é importantíssimo porque ele vai dar um suporte para a produção, onde você tem controle sobre o que está acontecendo. Se você precisa fazer alguma correção ou não, ou qual é a acidez. No caso das uvas, você tem que saber qual é a densidade. Então, o laboratório, ele lhe dá a possibilidade de você, acho que estão todos aí, de você controlar as variáveis do seu processo. Porque você controlando densidade, por exemplo, você tem condições de saber quando acaba a vinificação, quando acaba a fermentação. Através da acidez inicial do mosto e a acidez final no vinho, né? Ou antes da malolática e depois da malolática, você tem condições de saber se houve ou não a malolática, se houve ou não a segunda fermentação. E também de ter controle sobre todos os parâmetros do produto final que você tem. É uma obrigação da legislação, né, que você tenha lá informações como o teor de álcool, que é importantíssimo, né, qual é a variedade. Então, o rótulo daí é importante para o produto, e agora parece que vai acontecer uma nova, já houve uma modificação, e que as empresas terão até, se não me engano, 2021, 2022, para adequar os seus rótulos à nova legislação. Bom, então, vejam bem, numa vinícola ele tem um papel, numa indústria ele tem outro papel. Então, o laboratório, ele é importantíssimo nesse sentido. Lógico que no laboratório terá também normas de segurança, né? Então, aqui, ó, como o laboratório, ele é uma sala de aula, no nosso caso, né, diferenciada, uma das coisas importantíssimas é evitar brincadeiras dentro do laboratório. Por quê? Porque se lida com
equipamentos de vidro, trabalha-se com materiais combustíveis, materiais tóxicos, líquidos inflamáveis. Então, tem uma série de equipamentos, né, diferenciados. Existe uma série de fatores que acabam exigindo uma conduta diferenciada dentro do laboratório. Outra coisa também importantíssimo é o uso do guarda-pó, jaleco, bata, como que você queira chamar, né? Por quê? Porque ele vai proteger a sua roupa, ele é uma segunda pele, ele vai impedir que, de repente, soluções líquidas ou sólidas vão aderir na sua roupa. E, dependendo da substância, ela pode ser corrosiva, né? Então, por isso é importante você ter o uso do jaleco. Uma outra coisa importantíssima é que, como lidamos com materiais que têm potencial tóxico, né, não se pode comer nem beber dentro do laboratório. E sem falar, né, de uma infinidade de outras recomendações que vocês vão encontrar aqui, então, nessa parte do nosso livro. Qualquer coisa que aconteça tem que ser reportada ao professor. Tá? Aqui tem, então, várias indicações, eu espero que vocês leiam, porque isso é importantíssimo. Tá? Não sei, eu acho que nem todos foram ao laboratório, tiveram a oportunidade de ir no laboratório, mas irão. Então, é importantíssimo, né, você ter isso aqui bem interiorizado, digamos assim. No capítulo 3, né, no item 3, nós temos a segurança no laboratório. Segurança é fundamental em qualquer lugar. Então, vejam bem aqui. O laboratório é um lugar que mexe com fogo, manuseia fogo. Por isso que a gente tem o bico de Bunsen, né? Ou então alguns equipamentos que possam utilizar o fogo, né? Então, tem que cuidar com materiais inflamáveis, como madeira, cortiça, o vestuário, cabelo, né? Por isso que quem tem cabelo comprido, seja tanto homem como mulher, tem que usar cabelo preso, né? Um outro item é a roupa, né? Vestimenta. Tem que estar usando calça ou saia comprida, se estiver usando saia, no caso das mulheres. Sapatos fechados, não pode ser sapatilha, não pode ser sandália, não pode ser... Tem que ser sapato fechado. É um outro item que tem que tomar cuidado. Como nós lidamos com materiais que têm um risco de serem inflamáveis, como, por exemplo, o gás, né? O gás, pode ter um potencial de inflamável, tem que tomar cuidado. Carvão ativo, pó de alumínio, eles podem gerar riscos de explosões. Lógico, no nosso laboratório a gente não manuseia muito isso, mas ao qualquer sinal de sentir o cheiro de gás, então a gente tem que chamar alguém para detectado esse ano. Felizmente não tínhamos ninguém, né, no campus, né, tinham poucas pessoas trabalhando no administrativo, mas sentiu-se cheiro de gás. Então, já foi comunicado à direção, a direção já chamou alguém, uma empresa especializada para poder fazer a vistoria. E outra coisa também é o manuseio de substâncias tóxicas, né, principalmente aquelas que são à base de cianeto, arsênio, gás sulfídrico, fósforo branco, compostos de mercúrio e chumbo. Então, esses são materiais extremamente perigosos. Um outro item que a gente tem que levar em consideração são alguns símbolos. E são alguns, por exemplo, corrosivo, altamente explosivo, facilmente inflamável, perigoso para o meio ambiente, comburente, tóxico, Caveirinha já diz tudo, né?
irritante nocivo, risco biológico, não é tanto o nosso caso, né? Nem radiação ionizante, radiação não ionizante, alta tensão, tem, e a tensão. Então, esses são alguns símbolos importantes que nós identificamos dentro de equipamentos e de materiais que são utilizados, principalmente reagentes. Aqui fala um pouquinho sobre a questão de acidentes, né? Não que vai acontecer, mas se porventura acontecer, o que se deve fazer? Então, no caso de queimaduras causadas pelo calor seco, ou seja, com chamas ou objetos aquecidos, né? Ele fala aqui de uma solução de bicarbonato de sódio, né, com gás esterilizada para envolver. Se for causadas por ácidos, lavar imediatamente em local com água em abundância e depois lavar com solução saturada de bicarbonato de sódio. Por quê? Para ir ajudando a neutralizar esse ácido. E quando for por álcalis, né, você pode tratar com uma solução 1% de ácido acético. Então, lava primeiro com bastante água e depois usa essa solução. Cuidado com os óleos, né? Inclusive, no nosso campus lá tem um lavador de óleos, que é justamente para quando acontecer qualquer acidente que respingou uma solução nos óleos. Infelizmente, até hoje, nunca aconteceu nada disso. E muito menos ingestão, né? Por isso que a gente já tem aquela regra máxima que é não beber e não comer dentro do laboratório. Por quê? Porque não se sabe quem utilizou o laboratório anteriormente e o que ele usou, o que essa pessoa utilizou. Pode ter ficado resquícios na bancada. Então, aí a pessoa entra com o sanduíche, põe o sanduíche na bancada, já contaminou, depois vai comer aquele sanduíche e aí, né, se intoxica. E a gente não sabe que substância pode ser qualquer coisa, pode ser uma substância à base de cianeto e a Deus, né, vai falar com Deus, né, vai dizer para Deus, ó Deus, voltei de novo, né, estou eu aqui. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado e, professor, eu quero fazer um lanche, então, você sai do laboratório e vai para um lugar mais, lava as suas mãos, né, e vai para um local adequado para fazer isso, mas no laboratório, não. Leiam com atenção essas indicações. E aí nós entramos no laboratório, propriamente dito, onde nós vamos falar sobre alguns materiais e alguns equipamentos. Então, aqui tem alguns materiais, como, por exemplo, copo de Becker, né, que são esses frascos que geralmente a gente usa para manusear volumes, né, de soluções. Algumas soluções a gente usa o Becker para manusear elas, não propriamente dito para medir, apesar de ter uma escala de medida. Aqui nós temos, então, Erlenmeyers e provetas, né? As provetas já são usadas para medição de volume de soluções. Os Erlenmeyers são utilizados basicamente como uma vidraria de suporte, né, principalmente para titulação, né, titulação volumétrica. Depois a gente vê aqui os tubos de ensaio, né, onde geralmente fazemos reações, né, misturas, e nós temos aqui também o suporte para tubos de ensaio, dependendo pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de metal. A seguir, nós temos os balões volumétricos, os balões de fundo chato e o de fundo redondo. Esses balões são usados para fazer operações diversas, tá? Pode ser utilizado para aquecimento, colocando nesse suporte, né, o suporte universal, com garra metálica específica, ou simplesmente para fazer reação, mistura ou coisa parecida. Aí aqui nós temos alguns instrumentos de medição de volume. Então aqui nós temos o balão volumétrico
tem um único volume, por isso que a gente chama de volumétrico, é aquele onde nós utilizamos para fazer uma solução específica. Então, tem um volume definido, então nós temos aí desde os volumes mais ínfimos, como 50 mililitros, ou até menos, 10 mililitros, 5 mililitros, até volumes como 250, 500 ml, 1 litro, onde você pesa o material que você deseja fazer a solução, já calcula para fazer, né, calculado, pesa, coloca dentro, dissolve num becker, previamente dito, coloca dentro do balão e vai completando com água até chegar na linha específica desse volume definido. Ele geralmente vem com uma rolha, com uma tampa, em que você daí homogeneiza bem e você tem uma solução específica naquele volume. Já as provetas, vejam que ele tem uma certa, uma escala, uma graduação, né? Então, nessa aqui deve ser de 50 mililitros. O que acontece? As provetas, elas já não têm uma precisão grande como aqueles que têm um único volume. Aqueles que têm um único volume são calibrados. Então, ele é o mais preciso possível. E quando nós temos já os graduados, eles já têm uma variabilidade, né? Podendo ser para mais ou para menos. Então, se a gente tem 50 ml, a divisão ali é de 1 mililitro. Ou menos, mas ele não te dá uma precisão nenhuma, né, o Becker, porque a escala dele é totalmente imprecisa. E logo abaixo nós temos, então, o suporte universal, o nome já diz, né, ele vai ser suporte para você fixar aí mufas, garras metálicas, argolas, no caso, argolas usadas mais para a gente poder fixar funil, né? As garras metálicas para montar sistemas como para destilação, para titulação, né? Então, você usa de diversas formas, né? Montando diversos equipamentos e sistemas diferentes. Muito utilizado no laboratório. Aqui nós temos aí pipetas. Eu não coloquei as pipetas de vidros. As pipetas de vidros, elas podem ser de duas formas, né? Elas podem ser pipetas volumétricas e pipetas graduadas. Assim como eu falei entre a diferença entre o balão volumétrico e a proveta, o mesmo acontece com as pipetas. A pipeta volumétrica é aquela que tem um único volume, ela é calibrada para aquele volume, então ela é mais precisa. E as pipetas graduadas, menos precisas. Aqui nós temos um conjunto do que a gente chama de micropipetas. Micro, o nome já está dizendo. Enquanto a gente trabalha com mililitro, com as pipetas normais de vidro, aqui a gente pode trabalhar abaixo de 1 mililitro. Então, a gente está trabalhando com microlitros. Existem desde aquelas que vão até 1 mililitro, né? Então, geralmente é de 100 ou 200 microlitros até 1 mililitro. Podemos ter também aquelas de 1 ml ou 10 ml, 5 ml. E aqui com frações menores ainda. Lá no nosso laboratório, no laboratório de microbiologia, tem um conjunto dessas micropipetas. E abaixo eu coloco aqui uma obrigatória das vidrarias que eu não, ou de outros equipamentos que eu não coloquei aqui. Tá? Então, você clica aqui, vai abrir uma outra janela com esse material.
Lógico, quando a gente fala em laboratório, não podemos esquecer dos equipamentos. Esse aqui é importantíssimo, né? Que é a balança. Aqui é uma balança semi-analítica, né? A balança é fundamental no laboratório. Tanto essa, que é a semi-analítica, como essa aqui, que é a analítica. Qual é a diferença? Essa aqui é a mais precisa. A gente consegue até 4 casas após a vírgula. Então, a gente trabalha desde o grama, trabalha até o miligrama, né? Décimos de miligrama. Enquanto que a de cima que a gente pode ver, tem uma casa apenas, a nossa lá já tem 2 casas após a vírgula, então por isso que a gente chama aqui de semi-analítica, né? Porque quanto maior a precisão, melhor, porque daí você prevê propriedades, né, dessas substâncias. Os aquecedores, placas aquecedoras. Isso aqui é uma digital, né? Onde você tem controle de calor, tem controle de velocidade da agitação magnética. Então, tem algumas que são só placas aquecedoras, tem outras, como essa aqui, que tem os dois, tanto o aquecimento como a agitação magnética. Então, você coloca aqui um recipiente com o líquido que você quer aquecer, coloca um peixinho magnético, né, é um ímã, revestido com um material inerte, você coloca lá dentro do frasco e conforme você coloca aqui, ele vai girando, agitando o meio para que aconteça, fique sempre homogêneo. Depois nós temos aqui uma centrífuga, não é igual à a nossa já é um pouquinho mais antiga, né, um pouquinho maior. Centrífugas são utilizadas principalmente para separação de fases, onde você separa a fase líquida de fase sólida. Geralmente você faz uma reação química que vai precipitar o material, vai tornar ele insolúvel, e você, com a ajuda da centrífuga, você faz essa separação. Outro equipamento que nós temos lá no nosso laboratório é um rotaevaporador, onde, dependendo da mistura que você faz, ou que você quer recuperar alguma coisa, você coloca a sua mistura aqui, aquece ele, podendo aquecer com um banho-maria à base de óleo ou de água, principalmente de óleo, que é mais fácil. Uma bomba de vácuo, você consegue fazer essa evaporação e separar a fase líquida da fase sólida. Por isso que chama-se rotaevaporador. E um outro equipamento que nós temos também no nosso laboratório é o espectrofotômetro UV-Vis, onde nós conseguimos determinar certas propriedades. No caso da uva e do vinho, a gente consegue, por exemplo, determinar polifenóis totais. Você trata a amostra e coloca em cubetas de vidro ou de quartzo, e você, através de um comprimento de onda específico, você consegue quantificar quanto que você tem de polifenóis. Vejam que eu só demonstrei aqui alguns equipamentos. Outros equipamentos que eu não coloquei aqui, sistema de destilação, que a gente utiliza lá, não coloquei. O que mais? Deixa eu ver, estufa, que a gente tem lá, a gente utiliza, dessecador, entra em vidrarias específicas, está naquele material de leitura da página anterior. Sem falar geladeira, freezer, que muitas vezes a gente requer, né, para utilizar no nosso laboratório, para condicionamento de amostras. Vejam, é só uma visão geral. Leiam com atenção, tá? Essa parte do livro de laboratório. Então, voltando para a nossa página. Calma que minha internet está bem lenta hoje.
Então, no nosso estudo, ainda nós temos aqui, né, uma leitura complementar. Nessa leitura complementar, eu coloquei aqui uma apostila de laboratório de química, em que você abre, ela vai trazer uma parte introdutória, vai falar do laboratório, das normas de segurança, vai falar da questão do laboratório, dos equipamentos, tem bastante material sobre os equipamentos, vidrarias, uso, para que se utiliza, e algumas experiências. Eu coloquei como material de apoio porque ele é importante na questão de se conhecer novos equipamentos, ou equipamentos que nunca usou, nunca viu. Então, por que eu falo isso? Porque daí nós vamos entrar aqui na realização da atividade 2. Como o objetivo desse estudo 2 é o laboratório, as suas regras, os seus equipamentos, né, os seus utensílios, a atividade 2, ela vai ser uma espécie de wiki dos materiais de laboratório. Como assim wiki? Eu coloquei como um exemplo aqui, eu criei uma página chamada Jailson, de Jesus, né? Em que eu coloquei aqui, ó, o almofariz com pistilo, que ele é confeccionado normalmente de material cerâmico, ou de vidro, ou então de outro material duro, e ele é utilizado para trituração e maceração de sólidos em pequena escala, a fim de diminuir o tamanho das partículas, facilitando a dissolução em meio aquoso. Então, aqui, eu coloquei uma foto, né, de cerâmica, aqui pode ver o pistilo, e coloquei da onde eu tirei ele. Tá? Esse aqui é importante, porque muitas páginas, as fotos, têm direitos autorais, então você tem que citar, porque senão eles podem, né, causar alguns problemas. Então, como é que você vai fazer, o que você vai fazer aqui? Você vai criar uma nova página com o seu nome e vai adicionar 6 equipamentos e indicar o nome, sua utilidade e uma foto ou figura. Estou colocando 6 no mínimo. Se você quiser colocar mais. Agora, como ele é no estilo wiki, você pode fazer comentários uns dos outros. Eu peço até que vocês vejam essa atividade como uma colaboração. Mas cuidado, né? Olhe o que os outros colocaram, por quê? Porque se você vai colocar, vou fazer o Becker, mas se o outro já fez, não vale, né? Não, vai ficar faltando, né? Repetindo, não vale. Então, o que você vai ver? Você vai ver que tem a parte do wiki, em que você vai criar, tá? Uma página, cadê agora? Você vem aqui, ó, criar uma nova página. Tá vendo aqui, quando ele aparece no cantinho, materiais de laboratório. Você vai criar uma nova página. Quando você clica aqui em criar uma nova página, ele vai vir para cá, ó. Você vai colocar o título dessa página. Formato HTML, colocou o seu nome, criar a página. E aí você vai alimentar essa página com as informações daqueles 6, no mínimo, né? Pode ser tanto equipamento que eu não coloquei aqui, ou vidrarias, ou outros utensílios que nós utilizamos no laboratório. Então, essa é a nossa atividade que você vai fazer até a semana que vem. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai procurar uma página, ou um daqueles materiais que já estão aqui na nossa página, e vai alimentando com o nome, né? Qual é o nome desse equipamento? Por exemplo, copo de Becker. Para que serve o copo de Becker? O copo de Becker serve para manusear líquidos, ponto. E vai procurar uma foto ou uma imagem. Pode olhar em qualquer site aí, só depois coloque lá
a referência no site que você tirou. Certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou colocar, sei lá, Jailson 2. Vou colocar assim. Vou criar a página. Pronto, tá aqui, ó, criei a página. Agora eu vou editar. Digamos, eu vou pegar, vou falar do Becker, já que eu falei, né? Copo de Becker. Para que serve? Serve para manusear líquidos. Vou procurar uma foto. Vou botar lá no Google. Vocês não estão vendo, mas eu estou procurando no Google. Vou colocar lá copo de Becker. E aí eu vou lá, coloco aqui o copo de Becker, eu peguei aqui, ó. Deixa eu pegar certinho qual é a imagem. E aí eu coloco aqui legenda, copo de Becker, fonte, aqui. Eu coloquei o primeiro. Ah, se você quiser, ó, aqui tem alguns efeitos, por exemplo, tem um template aqui que é destaque. Ele vem dessa forma assim, ó. Você insere e você... Eu coloquei embaixo. Deixa eu colocar lá em cima. Você pode colocar aqui o template lá. Ó, inserir template. Destaque azul. Inserir. Aí você coloca ali, ó, copo de Becker. No lugar do título. Vou botar negrito. Para destacar. E para que serve? Serve para manusear líquidos. Deleto isso aqui. Vejo se está tudo ok. Ah, eu quero colocar centralizado. Vou botar centralizado. Vou mais abaixo, está aqui, ó, salvar, pré-visualizar. Ah, quero ver como é que fica. Ele aparece, ó, pré-visualização, ó, você pode ver se está ok ou não está. Ok, então eu vou salvar. Ele vai ficar lá, ó. Copo de Becker serve para manusear líquidos. Esse é o primeiro. Depois eu vou em editar, se eu quiser, eu faço um por dia, vou lá em editar e vejo. Ah, professor, mas isso não estou enxergando o meu. Vai em mapa. Porque o mapa vai dizer, ó, quais são os que tem. Eu tinha feito um, Jailson de Jesus. Agora eu fiz o Jailson 2. Você vai procurar o seu nome nesse mapa. Por exemplo, o Jailson de Jesus, o que a gente tinha feito lá? Eu tinha feito o almofariz com pistilo, e no Jailson 2 eu fiz o Becker. Desculpe, mas esses dois vocês já não vão poder usar. Certo? Então, eu peço a vocês que olhem de cada um que está sendo feito, façam comentários, por exemplo, eu estou como Jailson 2 agora, eu vou fazer um comentário aqui.
Eu vou adicionar um comentário para o Jailson de Jesus, ó. Legal! Usar o pistilo como exemplo. Não conhecia. Eu estou colocando aqui só para vocês entenderem ou verem como é que funciona. Ele vai aparecer lá o comentário. Entendeu? Agora, quando você olha lá, ó, não aparece o comentário, mas se você for em comentários dessa versão, ele está lá, ó. Fiz um comentário ali. Isso, aí, claro, só eu posso apagar esse comentário. Isso é a atividade 2. Então, compreende-se, para que nessa atividade você tenha 10, no mínimo você tem que montar 6 equipamentos. Pode ser vidraria, pode ser equipamento, tá? Pode falar, sei lá, de equipamentos que eu não falei, ou até de alguns que eu falei. Por isso é pesquisa, é conhecer o que se tem dentro de um laboratório de análise. Certo? Dúvidas? Hein, pessoal? Tudo certo? Sim, Beleza. tudo certo. Beleza, então peço a vocês acessem o material. Eu vi ali que algumas pessoas não acessaram nada, já até entrei em contato por WhatsApp com essas pessoas, né, para que elas... Tá falhando a voz aí, professor, não tá chegando. Eu também não estou ouvindo. Desculpe. Acho que voltou agora, né? Sim. É porque a minha internet deu uma oscilada. Mas como eu estava falando com vocês, não deixe chegar, ó, daqui de hoje até a próxima quarta-feira, são 7 dias, 8 dias com o de hoje, né? Não deixe chegar lá no último dia e dizer assim, professor, não podia me dar um prazo, porque daí eu, não consegui fazer. Comece a pensar na sua atividade, pesquisar, já vai salvando imagem, já vai vendo para que serve, e aí vai adicionando lá. Vejam que dá para fazer tudo online, não precisa querer... Abre uma página do Google ao lado, mesmo pelo celular, que você consegue fazer isso, vai, seleciona e vai alimentando lá, tá? Professora, 6 uma alunos. pergunta. A gente pode subir o material todo, aliás, por partes, ou tem que fazer tudo de uma vez? Fica a seu critério, tá? Se você quiser, você pode ir selecionando todo o material. Eu acho que esse 6 vai ficar legal. E fazer tudo de uma vez só. Tá. Ou você pode ir fazendo parte a parte. Isso depende da sua dinâmica. Entendi, tá? Obrigada. De nada. Peço a vocês, leiam os materiais, sabe, o objetivo desse estudo 2 é conhecer o nosso laboratório. Ele não é completo, o nosso laboratório trabalha com ensino, um pouco de pesquisa, diferente de outros laboratórios. Laboratório da indústria, laboratório das vinícolas,
né? Ou até tem empresas que prestam serviço para as vinícolas que são muito mais completos, com equipamentos que as vinícolas não têm, então as vinícolas pagam por análise. Mas o importante é você conhecer, tá? Você conhecer. Na próxima semana, a gente já vai falar de amostragem. Aí, inclusive, eu estou colocando, vou indexar alguns vídeos de como fazer essa amostragem, ou de como se recomenda fazer a amostragem, principalmente para análise de... para saber quando está no ponto de colheita, né? Porque se faz umas análises para identificar, está maduro o suficiente para poder colher, para poder fazer suco, para poder fazer vinho, né? Então, isso tudo, vou botar algum material lá. Já específico para o curso de viticultura e enologia. Então, eu peço a vocês que durante essa semana dedique um tempo para ler o material, para procurar fazer essa atividade, interajam com os outros, né? De repente complementando, ou falando um pouco sobre aquele material, complementando aquele material, né? Colaborativo, essa atividade é colaborativa. Por quê? Porque daí a gente cria um repositório de materiais para que a gente possa conhecer, esse é legal, então se eu for fazer tal determinação, eu preciso desse, ou se eu quero medir volume, eu uso isso ou aquilo, tá? Esse que é o objetivo da nossa atividade desse estudo 2. Mas é importante conhecer o laboratório em todas as suas dimensões, a segurança, os riscos que eles que pode gerar, né, como incêndio, explosão, intoxicação, por isso que a gente tem que ter um mínimo de cuidado, né, quando for desenvolver qualquer atividade no laboratório. Certo? Tranquilo? Certo. Então, esse é o nosso recado de hoje. Então, vocês têm agora a semana para desenvolver esse estudo 2, e na próxima semana nós voltamos para falar sobre a amostragem. Se tiverem dúvidas, tem um grupo da turma, né? Ou me procurem no privado, no WhatsApp, estou à disposição, ou até mesmo lá na primeira página do Moodle, lá tem as orientações, lá tem também um fórum de dúvidas. Se quiser, coloque lá o fórum de dúvidas e na hora ou imediatamente após de receber a mensagem, eu já dou um recado lá, dou uma resposta, tá? Por isso que eu criei o grupo do WhatsApp, para ser rápido, né? Mas se você quiser falar no privado também, fique à vontade. Certo? Então, gente, é isso. Já podemos começar a trabalhar em cima desse estudo 2. E quem não fez ainda a atividade 1, faça. Tem ainda tempo, né, para fazer essa atividade até o final dessa noite. Né? Até as 11, desculpe, final da noite não, até as 23 horas e 55 minutos. Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí, estou conectado, né? Só me mandar uma mensagem. Certo? Certo, Jailson. Então, se não tiverem dúvidas, até a semana que vem. Até semana que vem. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada, Jailson. Tchau. Tchau, tchau.